Os Estados Unidos têm capacidade militar e, sobretudo, logística para, através de um comando especial, a antiga moda do Mossad, sequestrar o Xi Jinping, o Vladimir Putin e ainda de quebra pegar o Maduro da Venezuela nessa reunião dos BRICS do Rio de Janeiro? A resposta parece ser afirmativa, não há dúvida. Agora, as mesmas condições terão a China e a Rússia de mandarem também comandos especiais para neutralizar essa suposta ação americana? A resposta parece ser não, a menos que ficasse todo mundo maluco e decidissem por um enfrentamento ali no Rio de Janeiro que não ia sobrar pedra sobre pedra. Daí a razão exata, a meu ver, da ausência desses líderes da reunião dos BRICS do Rio de Janeiro, que em nada, aliás, esvazia a reunião. Sobretudo depois que o Brasil pegou ali um empréstimo de 7 bilhões de dólares do Banco dos BRICS. Eu peguei aqui esse noticiário da Infobae, é um portal lá da Argentina. Os BRICS se reúnem no Rio de Janeiro numa cúpula marcada pelas ausências de Xi Jinping e Putin. A ausência do líder chinês pela primeira vez em 12 anos e a participação virtual do presidente russo debilitam o bloco, que enfrenta a pressão comercial de Trump e desafios de coesão depois de sua expansão de 5 para 11 membros. Aqui tem o Lula recebendo com o premier da China, que é praticamente desconhecido para a gente aqui no Brasil, Li Qiang. Os países do BRICS iniciam este domingo sua cúpula anual no Rio de Janeiro, marcado pelas ausências de seus líderes mais influentes, Xi Jinping, Vladimir Putin, no que os analistas interpretam como um sinal de que o valor do grupo pode estar diminuindo depois da sua rápida expansão. Eles insistem nessa expansão. Só que o analista aqui, ou a pessoa que escreveu essa informação, que não está assinada, é um material sem assinatura do jornalista, vamos ver aqui novamente, não levou em consideração o seguinte, a situação que vive o mundo hoje. E qual é essa situação? É depois de os Estados Unidos terem invadido o Irã com aqueles seus possantes, aviões morcegos, invisíveis, e que, se não chegou a neutralizar de forma definitiva as centrais nucleares do Irã, provou a força americana, a agilidade da força americana a agir. Isso numa situação super complexa, que foi o ataque às 3 centrais nucleares do Irã. Então, voltando aqui para a nossa realidade dos BRICS, seria muito mais fácil, para quem não precisa nem entender de força militar ou logística, mas está na cara que tanto o Putin como o Xi Jinping jamais se aventurariam a enfrentar tal perigo. Este é o meu modesto ponto de vista. Posso estar errado. Quanto ao Maduro, é verdade que o Maduro não foi realmente convidado. E dizem porque ele foi vetado de integrar o BRICS. Ora, só que o Maduro, ele pertence ao BRICS antes, muito antes da fundação dos BRICS, porque ele é um aliado estratégico da Rússia e da China. Prova é
que o Maduro recentemente, depois que o Trump retirou as empresas americanas que produziam petróleo na Venezuela, a Venezuela está produzindo com empresas chinesas toda a sua produção e acaba de enviar para a China nada menos que 844 milhões de barris, segundo a agência Reuters. Isso constitui 90% de sua produção. E ainda por cima, a Rússia acaba de instalar uma fábrica. Rússia constrói fábrica de munições para fuzis AK na Venezuela. Essa fábrica de munições é fruto do estreitamento de laços entre Vladimir Putin e Nicolás Maduro. Então diz que a Rússia concluiu a construção dessa fábrica de munições para fuzis Kalashnikov, também conhecido como AK na Venezuela. O anúncio foi feito nesta quarta-feira pela empresa estatal de defesa e tecnologia russa Rostec. Na verdade, essa é uma fábrica, um projeto antigo da Venezuela, ainda da época do Chávez, que se destina não só a fabricar essas munições de calibre 7,62 milímetros utilizados nos armamentos russos. Porque a expectativa, segundo a Rostec, é de que até 70 milhões de unidades sejam fabricadas por ano, oferecendo à Venezuela munição produzida internamente. E além dessas munições, a Venezuela também deverá, e vai culminar com o projeto inicial da época do Chávez, de fabricar os próprios fuzis Kalashnikov, os famosos AK-47, que é utilizado em todo o mundo praticamente, tanto pelas insurgências, os movimentos rebeldes, quanto por governos, instituídos ou por se instituir. E agora vejamos aqui o empréstimo que fez o Banco dos BRICS, agora, nessa reunião de cúpula do Rio de Janeiro, a qual preside o presidente Lula. Afirma esse material aqui da CNN Money, reproduzindo o material de O Globo, dizendo que o Banco do BRICS aprova a carteira de 29 projetos de 7 bilhões de dólares para o Brasil. Durante evento no Rio, Dilma Rousseff confirmou o investimento do banco no país e destacou as prioridades da instituição, ou seja, o Banco dos BRICS. Ora, esse empréstimo é importante, não é? Que se diga, ele não tem aquelas exigências do Fundo Monetário Nacional que geralmente começa por um ajuste fiscal violento. Com pacotes econômicos escorchantes, sobretudo para a classe média e principalmente para as populações mais vulneráveis, como a gente conhece ao longo do tempo, desde a fundação do FMI, ali por volta de 1947, 1948, com aquela reunião do Bretton Woods. Aqui é o Globo, insistindo no esvaziamento dessa cúpula dos BRICS. Porque os BRICS, e eles muito insistem, em que as ausências não foram só da China, da Rússia, do presidente do Egito, que é um novo membro dos BRICS, do presidente do Irã. Imagina aí se o Xi Jinping e o Putin não conseguem vir para essa reunião, com medo, claro, todo mundo tem medo dos Estados Unidos de serem sequestrados. Imagina o presidente do Irã, que acaba de ser atacado por aqueles aviões. Antes são fatos concretos que vão resultar dessa reunião e que é justamente toda uma estratégia para evitar, para não enfrentar os Estados Unidos, mas para fortalecer essas potências emergentes regionais que estão surgindo aí no mundo inteiro e que podem se
alimentar e se retroalimentar através delas próprias, aí sim, sem o financiamento dos americanos, que geralmente são escorchantes e exigem preços altíssimos. Aí você tem a seu favor, né, o avanço tecnológico da China, o avanço militar do Putin, o avanço comercial e também industrial da Turquia, um grande país. A recente mostra de poder militar do Irã, todo mundo combate o Irã, só falam, né, naquela perseguição às mulheres, o que também não é bem verdade assim, porque lá no Irã, 60% é frequentada por mulheres, ou seja, mais mulheres que homens nas universidades. Quer dizer, esse é um dado importante para se verificar quando se fala mal do Irã. Aqui tem uma foto do Globo, né, mostrando um drink que tomam Xi Jinping e Vladimir Putin. Prevista para os dias 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro, a cúpula dos BRICS. Quanto ao Xi Jinping, a gente se lembra que recentemente houve uma reunião dos G20, não essa do Brasil, do ano passado, mas a reunião foi desse ano, início desse ano, não lembro. Mas a penúltima reunião dos G20, né, que são as maiores economias do mundo, ali controladas principalmente pelo G7, Estados Unidos à frente. E o Xi Jinping não compareceu àquela reunião, por quê? Porque sentiu um ambiente muito hostil. E foi realizada na Índia, país com o qual a China tem disputas sérias do ponto de vista, inclusive, de território. Ele não foi, mas não foi por causa disso. Ele foi por causa do clima essencialmente hostil que estava se revelando durante toda aquela reunião, hostil à China, principalmente. O Putin não foi pelas mesmas razões, né, do Tribunal Penal Internacional.